A seguir, Hora da Notícia. Há 30 anos, os termômetros não chegavam tão perto dos 30 graus no mês de julho. E aí não tem jeito, a umidade relativa do ar baixou e traz riscos para a saúde. E nós vamos te mostrar então como prevenir os problemas provocados por esse clima e até quando ele deve continuar assim. Tem também as últimas informações do cenário político no Brasil com a jornalista Zumara Colucci. Quinta é dia do quadro Fatos Políticos. Número de mortes registradas por AIDS cai e a gente fala sobre o assunto com a infectologista Clarissa Olekzinski. A tradicional recepção acalorada, evento que recebe e integra os novos alunos da UPF, foi realizada hoje pela manhã aqui no Campus 1. E ainda a preparação da karateca Manuela Espessato, apoiada pela UPF. Ela se prepara para viajar para a Irlanda, onde vai competir pelo Campeonato Mundial de Karatê. Hoje é quinta, 27 de julho, é Hora da Notícia. O famoso veranico do mês de maio não apareceu neste ano, mas em compensação veio com tudo agora em julho. No início desta semana, as temperaturas chegaram aos 28 graus aqui em Passo Fundo. De acordo com a Embrapa Trigo, há mais de 30 anos, essas temperaturas não eram registradas. E com as massas de ar quentes e secas, a região norte registrou umidade relativa do ar abaixo dos 30%. Com isso, é difícil escapar dos problemas respiratórios influenciados por esse clima. A última vez em que as temperaturas chegaram aos 28 graus, em pleno mês de julho, foi lá no ano de 1987. Sim, há 30 anos, os termômetros não chegavam tão perto dos 30 graus neste mês. E aí não tem jeito. A umidade relativa do ar baixou e os riscos para a saúde aumentaram. Desde o início dessa semana, uma forte massa de ar seco vem atuando em nossa região. Isso que faz que não só as temperaturas sejam um pouco acima da média para esse período, mas também vem-se a umidade relativa do ar está ficando abaixo dos 30 graus. Essa época do ano é a época onde é mais propícia a gente ter as infecções respiratórias, né? Então, rinites, faringites, otites, sinusites, pneumonias são bem mais frequentes nessa época do ano. Então, nós mantendo os cuidados com a saúde, a gente evita de ter essas complicações. Nas ruas, há muita gente que tem sentido os efeitos que esse clima está causando no organismo. Eu tenho asma, nessa parte aí é bem mais difícil. Para respirar durante o dia, falta de ar. Um pouco é ruim, né? E principalmente o clima, às vezes está quente, às vezes está frio. Aí dá uma dificuldade. Até o meu pai estava com pneumonia agora esses dias no hospital. É, mais ou menos. Eu tenho mesmo um pouco de dificuldade para respirar. Quem que vai aguentar? Ou tu fica doente ou tu fica doente. É, e para evitar de ficar doente, o melhor mesmo é redobrar os cuidados. Pela baixa umidade do ar, procurar ingerir bastante líquido, procurar manter o ambiente bem ventilado, né? O ambiente bem umedecido. Então pode ser ou com uma bacia de água ou com uma toalha úmida, especialmente à noite. Evitar, se possível, o uso do ar-condicionado, já que o ar-condicionado ele resseca também o ar que já está seco. Então, para evitar a progressão dessas doenças. Quem também está sofrendo com esse clima são os agricultores. No mês de julho, choveu apenas 21 milímetros. Esse baixo volume de chuva não ocorria desde 1951, quando em julho daquele ano choveu 18 milímetros. Com as fortes geadas da semana passada, com a pouca chuva do mês, associada a essa baixa umidade relativa do ar, também aí tem um alerta aí de que há risco de incêndio na nossa região. O ar seco e com baixa umidade deve continuar pelo menos até o final de semana. Então, bora se cuidar, né? A previsão, infelizmente, aí para até o domingo, até o próximo final de semana, essa massa de ar seca, ela vai ficar atuando em nossa região, mantendo praticamente as mesmas condições meteorológicas que a gente vem vivendo aí desde segunda-feira. Como a gente viu aí na reportagem, a baixa umidade do ar pode causar problemas de saúde.
Vamos ver então se o tempo continua assim nos próximos dias. A previsão do tempo para sexta-feira em Passo Fundo é de bastante sol sem nuvens, mínima de 10 graus e máxima que chega a 24. O sábado também será ensolarado e sem nuvens, mínima de 11, máxima que não passa dos 25 graus. Uma queda de quase 50% no número de mortes por HIV/AIDS desde 2005 foi revelada num novo relatório da ONU. Uma das hipóteses é de que o uso dos medicamentos aumentou a expectativa de vida dos pacientes. Para conversar com a gente sobre este assunto, nós estamos recebendo hoje a médica infectologista Clarissa Orlekzinski. Obrigada, doutora, por aceitar o nosso convite. Obrigada. A doutora Clarissa é infectologista responsável pelo SAI, que oferece esse atendimento para esses pacientes aqui em Passo Fundo. Qual é o serviço, então, como é que funciona o SAI aqui na cidade? O SAI aqui no município presta atendimento aos pacientes soropositivos para HIV e também presta atendimento a pacientes com hepatites virais e tuberculose. Então, essas 3 patologias são os nossos carros-chefe lá no ambulatório. E o que a gente poderia dizer com relação ao HIV, a AIDS aqui na cidade? Os casos aqui no município a gente percebe que tem aumentado. Nós temos uma média de 42 casos para cada 100 mil habitantes e a cada ano 80 a 90 casos novos. Historicamente, o nosso estado é o que maior tem mortalidade no Brasil por HIV e AIDS, mas nós temos percebido que gradativamente essas mortes começam a diminuir aqui também. Com relação a esse relatório da ONU, ao que se atribui, então, essa redução no número de mortes? Com certeza, o diagnóstico mais precoce, início mais precoce da medicação e a facilidade de tomada também dos remédios. Hoje, a gente diz para os pacientes que não existe mais coquetel antirretroviral. As medicações são mais condensadas, têm menos efeitos colaterais, são mais toleráveis. Então, isso também contribui para a adesão dos pacientes e, consequentemente, a diminuição da mortalidade. Existe alguma restrição, alguma resistência de alguns pacientes em aceitar a medicação? Ainda existe? Existem algumas restrições, até por questão da família saber do diagnóstico, de não querer contar para outras pessoas ou até de intolerância, à mesma medicação. Mas nós temos visto que isso tem ficado mais fácil ao longo dos anos para os pacientes. Os pacientes que fazem o tratamento, fazem uso da medicação, o que pode se dizer da expectativa de vida com relação a quem não faz o uso dessa medicação? Eles atingem uma expectativa de vida semelhante à população em geral. Então, eles conseguem levar uma vida praticamente normal até a expectativa de vida da população brasileira mesmo. Agora, a gente tem uma novidade também na forma da detecção da doença, que é o autoteste, que passa a ser oferecido também nas farmácias. Exatamente, o autoteste é muito semelhante àquele teste da glicose para o paciente diabético, em que se tira uma gotinha de sangue, se coloca num dispositivo e em 15 a 20 minutos ele dá o resultado. A ressalva dele é que ele é feito por conta própria, então aquele aconselhamento antes do teste não existe, o paciente vai lá, compra e faz ele no seu domicílio. E ele precisa ter uma confirmação laboratorial. Então, ele é uma triagem. O paciente com teste positivo tem que ser confirmado posteriormente, mas a gente acredita que isso possa aumentar bastante o número de diagnósticos novos da doença. Agora, o teste também é feito no SAI, em outras unidades de saúde aqui no município também. Como é que funciona? Sim, os testes rápidos podem ser feitos no SAI, nas UBSs e nos CAIs, sem pedido médico. Então, isso é importante, o paciente pode procurar voluntariamente o local, pede para fazer a testagem, é aconselhado e já faz no momento em que procura atendimento. O endereço do SAI? É Silva Jardim, 714, funciona das 7 da manhã até as 5 da tarde, não fecha ao meio-dia, e a gente tem lá todos esses serviços. Agora, vale sempre reforçar, doutora, os cuidados. Hoje tem a medicação, enfim, mas o paciente também fica com uma série de restrições na sua qualidade de vida.
Então, a melhor forma é a prevenção. É a prevenção e o diagnóstico precoce, com certeza. E as formas de prevenção, né? Vale a gente reforçar, todo mundo sabe, sempre. Mas vale sempre lembrar, né? Sempre o uso do preservativo, cuidado nas relações, com materiais perfuro-cortantes também. Então, são aqueles cuidados básicos que sempre vale a pena a gente reforçar, embora todo mundo já saiba. Está certo. Muito obrigada pelas informações e um bom trabalho. Obrigada. Toda quinta a gente te atualiza com as notícias sobre o cenário político com a jornalista Zumara Colucci. Zumara. Kelly, os municípios gaúchos contam centavos para fechar as contas do mês e especialmente pagar os salários dos servidores em dia. Mas a crise, e temos falado muito dela ultimamente, também tem sido educativo em muitos aspectos. Fazer mais com menos é a regra. Pois, usando a experiência dos consórcios regionais, a FAMURS criou um grupo de trabalho para debater a criação de um consórcio estadual para que gestores das prefeituras possam acessar bens e serviços de maneira coletiva, reduzindo assim os seus custos. A ideia é que o consórcio utilize a estrutura da própria federação para realizar as operações. Uma proposta de estatuto será apresentada aos prefeitos durante a Assembleia Geral programada já para o dia 30 de agosto na Expo Inter. O prefeito de Soledade, Paulo Catânio, integra o grupo de trabalho. E Soledade é um dos 29 municípios das regiões do Botucaraí e também Alto Jacuí que fazem parte do Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal. O Comaja existe há 10 anos e atua em 3 frentes: saúde, turismo e meio ambiente. Através do Comaja, por exemplo, os municípios podem comprar medicamentos de uso comum mais baratos. Eu falei esta manhã com o prefeito Paulo Catânio e ele me disse que os prefeitos que definirão a linha de atuação do futuro consórcio estadual. Ele citou, por exemplo, que todas as prefeituras precisam comprar pneus e, comprando através do consórcio, poderão comprar mais barato. Zumara, e como está o cenário nacional? Olha, Kelly, o cenário nacional está todo mundo aguardando a votação na Câmara dos Deputados sobre a denúncia feita contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Essa votação vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 2 de agosto, e a partir do resultado da votação é que nós teremos desenhado aí o cenário dos próximos meses no país. E depois do intervalo, a gente mostra como está a preparação da karateca Manuela Spessato para o próximo desafio da carreira, o Campeonato Mundial de Karatê. Nós já voltamos. O prazo para saque do FGTS foi prorrogado até o fim de 2018. O decreto foi assinado ontem pelo presidente Michel Temer. O prazo vale para quem não conseguir comparecer pessoalmente até a próxima segunda, dia 31, quando termina o período para saque, e também para comprovar a impossibilidade. No último balanço divulgado pelo governo, quase 5,5 milhões de trabalhadores ainda não haviam retirado o dinheiro. A Caixa anunciou também que já foram pagos mais de 41 bilhões de reais, o equivalente a 96% do total disponível. E hoje os novos acadêmicos da UPF foram recepcionados na tradicional recepção acalorada. O encontro está acontecendo no centro de eventos aqui na universidade. O que já é tradição na UPF é a recepção acalorada, porque aqui na Universidade de Passo Fundo não tem trote. O aluno é colhido de uma forma diferente. Para falar um pouco desse evento, que como eu disse já é tradicional na universidade, a gente conversa com a vice-reitora de graduação, professora Rosani Sgari. Tudo bom, Pro? Tudo bem. Mais uma edição. Mais uma edição calorosa. Estamos aí recebendo agora oficialmente a reitoria, os nossos iniciantes, os acadêmicos, porque a recepção nas unidades já ocorreu nos primeiros dias, né? Então eles já estão ambientados, já estão um pouco adaptados e integrados ao seu grupo, ao curso, enfim. E agora é hora de conhecer um pouco mais a universidade, né? E oficialmente a reitoria. Professora, nesse planejamento de hoje vai ter uma conversa de alunos, né?
que já passaram pela UPF, enfim, pessoas que estão no mercado com esses novos acadêmicos. Isso, nós tivemos, a gente sempre avalia, né, cada edição da recepção acalorada com os bichos, e nós tivemos um retorno muito bacana da atividade que nós realizamos do vestibular de verão, ou seja, alunos muito bem colocados, porque nós já formamos mais de 70 mil profissionais nessa instituição, né? Estamos às portas dos nossos 50 anos, e é claro que a gente tem gente muito bem sucedida em nível internacional, nacional, regional, local, né? E os alunos gostaram muito de ouvir essas pessoas egressas e também de ouvir as pessoas que estão aqui, né, construindo a sua carreira profissional. E rapidinho, professora, acho que é importante a senhora reforçar a questão de que aqui não tem trote, né? Isso, talvez esse seja o ponto culminante, né? Nós abolimos o trote já de um tempo, de um bom tempo, e nunca mais tivemos experiências constrangedoras, né, nesse sentido. Muito pelo contrário, quando há um trote solidário, né, de doações, de ações humanizadoras, né, aquilo que faz jus a uma universidade de nosso porte. Muito obrigado, professora Rosani, sucesso no evento. A gente volta agora para o estúdio. E seguem abertas até o dia 28 de julho as inscrições para o 14º Concurso Nacional de Contos Josué Guimarães. O concurso faz uma homenagem ao jornalista e escritor que apoiou a criação e expansão das jornadas literárias de Passo Fundo. Podem participar contistas com obras publicadas ou não, que apresentem textos inéditos. Outras informações no site upf.br/16jornada. Você certamente já ouviu falar na karateca Manuela Spessato. Pois é, agora ela se prepara para viajar para a Irlanda para competir no Campeonato Mundial de Karatê. Movimentos precisos e muita disciplina. Talvez 2 componentes da fórmula de quem sonha em lutar no Campeonato Mundial de Karatê. Mas para Manuela, que é atleta patrocinada aqui pela UPF, esse sonho já é realidade. Assim como no ano passado, agora ela disputa o Mundial em agosto. Isso começou lá no Mundial passado, né? Que eu vi que eu podia. Então, quando isso acontece num atleta, esse feedback que você pode conseguir, daí tu começa mesmo a dar o teu máximo sempre, porque tu tá em busca daquilo que é real. No primeiro era aquela ilusão que, nossa, eu nunca ia conseguir. No segundo eu já vi, fiquei entre as 16, tá melhorando. Depois, poxa, fiquei em 5º lugar, né, no último. Então, eu só fiquei atrás das japonesas, então que tem o berço do karatê. Por isso, a preparação já é intensa. Desde o comecinho do ano, ela treina pelo menos 2 horas todos os dias. Nesse caso, é junto com a turma de karatê, para quem dá aula. E o segredo, ela revela, é não esquecer de nenhum detalhe. Eu acho que um atleta tem que ser disciplinado a esse nível. Você faz escolhas, né? E eu tive essa escolha, então tá a 1000 mesmo, a parte nutricional, a parte de fisiologia, a parte de treinamento. Lembrando que a competição acontece entre os dias 17 e 20 de agosto na Irlanda. E os resultados dessa competição e da Manuela você confere, é claro, aqui pela UPF TV. Essas foram as informações de hoje. A gente volta amanhã ao 12h30. Uma ótima quinta para você e até amanhã.